Valeu aí pela participação. Mais uma vez, se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom? Doutor Ismael, aproveitando que o senhor mencionou aí o Pablo, né? Toda essa perseguição que ele tem sofrido aí na eleição de São Paulo, né? Eu vi que o senhor publicou algo nas suas redes sociais que me chamou a atenção e que até é uma comparação que eu fiz com o Pablo também, né? Que ele tenha sido acusado de alguns crimes lá em São Paulo, na eleição de lá, né? Pra tentar derrubar, né, a reputação dele, vamos dizer assim. Sim. E eu vi que dias atrás aí vários sites estavam publicando que o senhor teve algum problema com a sua atuação como magistrado. O senhor queria aproveitar o espaço para esclarecer, falar o que aconteceu. Sim. Eu vi que o senhor colocou que foi arquivado com falta de provas. Então fala um pouquinho para quem quiser entender. Eu vou só abrir um parênteses antes pelo que a Milena acabou de falar, que é a questão que o ouvinte trouxe com relação à sala de aula, tá? A mãe, o pai abandona, 80% dos pais abandonam as suas famílias. Sim. A mãe fica sobrecarregada. A mãe não tem condição de trabalhar porque tem que cuidar da criança, do jovem, que muitas vezes existe uma previsão de vida de 15, 20 anos. Eu conheço vários que têm 40 anos de idade. Então, isso tem que ser buscado de forma da estrutura. As salas de aula, o professor... A minha mãe foi professora. Existe a necessidade de uma melhor capacitação do professor, através de congressos, enfim, de sérios fatores, mas acima de tudo, melhorar a questão salarial do professor. O professor é a profissão mais linda do mundo. Ele passa o principal, que é o que nós acabamos de falar, que é o conhecimento. Então eu tive no Sindicato de Servidores Públicos, a minha mãe era professora do Estado, entendeu? A gente tem que cuidar daqueles que cuidam da gente. Então você tem que capacitar melhor, você tem que remunerar melhor, você tem que dar condição de trabalho melhor, porque ele é a essência de todas aquelas crianças que estão ali. Né? E trazer realmente aquilo que o Estado prevê, uma melhor estrutura do sistema, salas de aula mais capacitadas, levar, por exemplo, o que a gente vê muito, né, em escolas particulares, as crianças terem um acesso à internet, um notebook, um palmo, alguma coisa que traga isso, que possibilite. A gente tem uma visão de uma conexão de cidades. Tá? Então eu tenho uma experiência muito grande ali em Barueri e Alphaville, por onde a gente passou, que ali o estudo, o ensino é ímpar. Vamos trazer para Ribeirão Preto. Tem São Carlos, que tem uma estrutura muito grande de tecnologia. Vamos trazer para Ribeirão Preto. Conexão das cidades. Traz o bom para Ribeirão. Sim. E vamos fazer a diferença. Porque as pessoas... O bom de ter passado por várias cidades é isso, né? Conhece várias experiências. Exato. Porque as pessoas vão ter o quê? O resultado positivo. Entendeu? Agora, com relação a essa questão, o que acontece que você falou a meu respeito? Eu fiz uma denúncia. Se procurar no meu canal, vai encontrar que eu fiz uma denúncia contra um candidato. Tá? E essa denúncia, já vou dizer aqui, a gente vai publicar um vídeo, ela foi simplesmente arquivada. Aí nós apresentamos de novo, ela tornou-se arquivada. Aí veicularam na internet essa questão envolta a minha vida profissional. Só que colocaram a parte que interessa. Então, houve um problema administrativo, houve ali um problema de um processo administrativo, houve. Só que eu reverti judicialmente. E isso ninguém fala. Então, joga, né? Até o ditado, né? Um ditado ruim, mas a verdade é essa, né? Senta no seu problema e aponta o problema do outro. Não, vamos fazer o que é certo. A Justiça Eleitoral já recebeu toda a minha documentação. Eu judicializei o problema. E judicialmente... Tudo que foi apontado foi comprovado que é inverídico, não tinha fundamento algum. O próprio Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, pediu arquivamento. Por quê? Inexistência de fato. Foi esse print que o senhor publicou lá, né? Exatamente. Inexistência de fato. Então, você aponta o problema e deixa ali que o cara se vira. Amigo, quem fez isso vai responder. Então o senhor vai acionar na justiça com toda certeza. Porque o canal que veicula a notícia, com todo respeito, ele tem que primeiro analisar a origem da notícia. Consultar o outro lado também, né? Exato. É o direito de resposta, mas antes de tudo é a fake news. Peraí, eu tô noticiando um negócio aqui que é grave, vamos ouvir. Ah não, vamos fazer manchete. A manchete, ela traz danos morais gravíssimos. Eu tenho documentos, decisões judiciais que garantem a minha idoneidade. Eu tenho atestado de idoneidade. Agora, tem muita gente na nossa política local que não tem atestado de idoneidade. Muito pelo contrário. Tem que devolver dinheiro para o erário público de Ribeirão Preto. E aí? Esse cara que tem que devolver o dinheiro é o cara que vai ser o prefeito?
tudo que acusaram com relação a mim caiu por terra. Eu nunca pratiquei dano ao erário, não tive enriquecimento ilícito, nunca. Isso não foi falado. Quando algo foi apontado contra mim, eu, de próprio punho, quebrei meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Por quê? Porque quando você não tem medo, quando você não deve, você simplesmente fala, tô aqui de peito aberto. Fala aí. Agora, vamos falar de processo ou vamos falar da população? Porque se for para falar de processo, tem muita gente com muito processo. Aí tinha que mostrar de todos, né? É complicado se for falar de processo. Não é? Então. Se for falar de processo, nós vamos falar de processo. É um juiz federal que está aqui do outro lado. Vamos falar de processo. Agora, ou nós vamos falar de resultado efetivo e eficaz para o nosso povo de Ribeirão Preto, que está sofrido, que está largado, que está abandonado, que está vivendo de resto. A nossa população está vivendo de resto. Não tem uma praça nessa cidade que tenha luz, cara. Inauguraram 2 pontilhões lá na Avenida do Brasil, que no dia que foi ser inaugurado, roubaram a fiação. Verdade, foi mesmo. Não, os barracões da Avenida Brasil não estão roubando mais fio, irmão. Estão roubando o telhado. Nossa. Estão roubando as telhas. Chega lá nos barracões, eu conheço, eu fui ver. Estão roubando o telhado, porque é telha ali de alumínio, de zinco. O cara rouba. Como eu falei, o cara tá roubando número grudado na parede. E aí vem o craqueiro. Desculpa, tem pai de família na rua. A gente tá tendo uma cracolândia em Ribeirão Preto e ninguém faz nada. E o problema tá subindo. Cara, é simples. Eu tenho que cuidar do cara que tá na situação de rua. Mas eu tenho que cuidar da população. Porque é essa mesma população que vai pra rua se ela não for cuidada. Sim. Se o cara estiver tranquilo, se a casa estiver legal, se a mulher estiver tranquila, viajou, passeou, uma roupinha nova... Cara, não é muito não. Você pega do seu salário hoje, 10% e se paga. Existe essa regra no empreendedorismo. 10% do que você ganha é seu. Para quem crê na palavra do Senhor, 10% é dízimo na igreja. Beleza. Os outros 10% é seu. Pra você comprar uma roupa, para você passear, comprar um tênis novo... É seu, você tem que desfrutar do retorno do seu trabalho. Só que para isso você tem que ter o suficiente para pôr comida na mesa. Porque senão o prato do Ribeirão Pretano fica vazio. O arroz, feijão, o ovo, o tomate, a carne. Cara, a gente tem que melhorar o prato do Ribeirão Pretano. A gente tem que melhorar a vida do cara. Porque o cara tá gerando vida. O jovem é o futuro. Nós temos que cuidar dos jovens. Mas para eu cuidar dos jovens, eu tenho que cuidar dos pais. É simples. Agora, é muito fácil você tacar alguma coisa na internet sem provas. É muito fácil você acusar. Porque manchetam lá, condenado, o povo já, ô louco, condenado. Só que eu coloquei lá, absolvido. Por quê? Porque eu saí do administrativo e fui pro judicial. Eu tive problemas políticos dentro do meu tribunal. E o que se fala do judiciário não deixa de ser uma verdade. Existem problemas seríssimos em todos os setores. E eu vou dizer por quê. Existe uma frase que é minha. O problema não são as instituições. O problema são os homens que as compõem. E eu me levantei contra o sistema no meu tribunal. E eu fui cassado no meu tribunal administrativamente. Eu não me curvei. E eu judicializei. E ali eu venci. E hoje eu já tenho uma ação de indenização contra o Estado, contra a União, em valores altíssimos. Só que não vem ao caso isso, porque eu não quero me beneficiar do Estado. Eu quero apenas a reparação de um dano. Agora, Justiça. Aquele que acusa tem que provar, porque senão ele também vai ter que reparar um dano. Sim. E isso vai ser feito. Porque eu torno a dizer, se for para discutir processo, cara, tem muita gente aí para discutir muita coisa e não vai ter resposta para dar. Vamos cuidar da população? Isso é verdade. Vamos falar de todo mundo aí. Se for puxar a capivara, né? É isso, então. Mais uma vez, pessoal.